Olá, queridos, um grande prazer estarmos aqui novamente no nosso canal Pensamento Vivo e vamos a uma breve reflexão. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, após a morte de Jesus, sua ressurreição e o seu regresso ao domínio espiritual, empreenderam uma campanha de pregação anunciando para as pessoas que Jesus era o prometido Messias que havia sido morto e ressuscitado. Por causa dessa pregação, enfureceu-se uma cúpula de líderes religiosos que dominavam aquela região, conhecido como várias seitas juntas, formavam uma cúpula chamada Sinédrio, que julgavam determinados assuntos envolvendo os judeus. Então ali estavam sacerdotes, anciãos, homens da dianteira em sentido espiritual daquela cultura judaica. E esses homens juntos, também com fariseus, saduceus e dentre outros, se reuniram para atacar os discípulos de Jesus. E aí você vê em Atos capítulo 4, versículo 18, onde diz assim: então eles os chamaram e lhes ordenaram que não falassem mais nada, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julguem os senhores mesmos, se é certo à vista de Deus obedecer aos senhores em vez de a Deus. Quanto a nós, não podemos parar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Os discípulos de Jesus estavam determinados a obedecer a Deus antes que a homens. É verdade que a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades, como está lá em Romanos capítulo 13, darmos honra a quem merece honra, respeitar os governos, aqueles que estão em autoridade, em assuntos religiosos, aqueles que estão tomando a dianteira, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, nós devemos também estar sujeitos, estar submissos aos que estão tomando a dianteira. Mas tudo isso está abaixo da nossa obediência a Deus. A nossa obediência a Deus vem em primeiro lugar, e isso ficou muito claro aqui nas palavras dos apóstolos. Se você continuar lendo o capítulo 4, vai ver que os discípulos de Jesus continuaram pregando, mesmo tendo sido presos e espancados, continuaram pregando a mensagem a respeito de Cristo. Isso contrariando a autoridade religiosa que existia, os líderes, aqueles que estavam tomando a dianteira naquela época. Capítulo 5, então, versículos 29, que nós gostamos muito de citar aqui como um exemplo para os verdadeiros cristãos, que diz assim, nos versículos anteriores ao 29, os líderes religiosos questionam os discípulos dizendo: nós demos ordens para vocês, lembra que vocês não falassem a respeito desse nome? E aí, no versículo 29 diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Então aqueles que se colocam como os governantes, como um corpo de governantes, aqueles que se auto-intitulam os guardiões da doutrina, esses estão abaixo da autoridade bíblica. O verdadeiro cristão obedece a Deus através da Bíblia antes que a homens. Eles não obedecem cegamente a qualquer coisa que os líderes, que os governantes ou o corpo de governantes dizem. Não, eles obedecem primeiro a Deus antes que a homens. Não importa as consequências. Os apóstolos aqui no caso, os discípulos sofreram fisicamente por ir contra ao corpo de governantes daquela época. Mas eles preferiam obedecer a Deus e entenderam que esse é o correto a ser feito. E você? Qual é a sua decisão? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Coloca aí, por favor, nos comentários para que a gente possa analisar, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.